Shalom! Bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém e o assunto de hoje são os judeus etíopes e a tribo perdida de Dan. Vamos falar como o judaísmo chegou na Etiópia há 3.000 anos atrás e da ligação deles com a tribo perdida de Dan e também da profecia da sua volta à terra de Israel e o cumprimento dela através de uma operação secreta do Mossad. E fiquem com a gente até o final, pois nós iremos visitar juntos uma sinagoga etíope. Então, se vocês estão preparados, vamos lá! A comunidade judaica etíope se chama Beta Israel, que quer dizer literalmente a casa de Israel. E por que o nome? Porque eles viviam no reino de Israel, até que há 2.700 anos atrás, os assírios invadem e destroem o reino de Israel e pegam as 10 tribos e mandam para o exílio. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui um link para o vídeo das 10 tribos de Israel. Mas hoje a gente vai falar da tribo de Dan, que com o exílio eles vão ser mandados para a região que hoje em dia é a Etiópia. E eles vão se juntar a uma pequena comunidade judaica que já existia lá, graças à rainha de Sabá, que 300 anos antes sobe a Jerusalém para conhecer a tão famosa sabedoria do rei Salomão, como está contado no primeiro livro de Reis na Bíblia. E segundo a tradição etíope, graças a ela, o judaísmo vai chegar na Etiópia. E eles inclusive contam que ela se casa com o rei Salomão e eles vão ter juntos um filho chamado Menelik, que vai ser o próximo rei de Sabá. E então os descendentes da rainha de Sabá com o rei Salomão e também a chegada dos refugiados da tribo de Dan, eles dão origem à comunidade de Beta Israel. E eles mantinham práticas judaicas bíblicas, por exemplo, o Brit Milá, que é o que a gente chama de circuncisão. Eles também mantinham as práticas alimentares kasher, quer dizer, eles não comiam os alimentos proibidos pela Bíblia, como por exemplo o porco, e aqui a gente vê um prato tradicional chamado injera. E além disso, eles também guardavam o Shabat, o sábado. E eles viviam principalmente de agricultura e pastoreio. Por causa da sua localização geográfica, eles acabam ficando isolados e não sabiam por séculos da existência de outros judeus no mundo. Imaginem, eles acreditavam serem os últimos sobreviventes do povo de Israel. Mas, mesmo depois de tanto tempo no exílio, uma coisa nunca mudou: o sonho de voltar para sua terra ancestral. Todos os dias eles oravam na direção de Jerusalém e todos os anos eles falavam Lashana Abba Berushalayim. Eles oravam em Guez e diziam que no ano que vem nós estejamos em Jerusalém. E esperavam que se cumprissem as profecias, como em Isaías 11:11, que prometia a sua volta à terra de Israel. E há de ser naquele dia, o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia. E depois de tanto tempo isolados, finalmente, no século XIX, os outros judeus tomam conhecimento da existência dos Beta Israel. Tudo vai mudar no início dos anos 70, quando começa a terrível Guerra Civil da Etiópia, onde milhares vão morrer por causa do conflito e também por causa da fome. E aumenta muitíssimo o número de ataques à comunidade judaica local. Não que a vida deles fosse fácil antes, mas agora fica praticamente impossível de se viver lá. Inclusive, os não-judeus chamavam os judeus de falachas, que é uma palavra pejorativa que quer dizer estrangeiro ou sem terra. E a perseguição religiosa era tão grande que muitos foram obrigados a se converter ao cristianismo e tiveram forçadamente tatuagens de cruzes feitos pelo corpo e na testa. E nesses tempos tão difíceis, começa a surgir uma esperança
quando em 1975 o Estado de Israel reconhece o direito deles da lei do retorno. Isso quer dizer que eles têm direito de migrar a Israel e receber cidadania. Mas havia um problema enorme, já que o governo da Etiópia não permitia a volta dos Beta Israel à sua casa. Imaginem o sofrimento deles, sabendo que a sua terra prometida estava ao mesmo tempo tão perto, mas tão longe. Sabendo que o governo de Israel queria resgatá-los, mas as autoridades locais não permitiam, e enquanto isso eles seguiam morrendo na Etiópia. Até que em 1984 começa uma operação do Mossad, do Serviço Secreto de Israel. Eles vão mandar agentes até a Etiópia. E os agentes veem que realmente não tem maneira de levar os judeus direto da Etiópia até Israel. E por isso eles vão pegar milhares de pessoas e começar uma jornada gigantesca pelos desertos em caminho do Sudão, que tinha concordado em permitir o resgate dos judeus desde o seu território, e lá foram preparados campos de refugiados. Essa operação vai ser conhecida como Operação Moisés, por causa do personagem bíblico que traz os judeus de volta à sua terra. Depois de 8.000 judeus resgatados em 7 semanas, a mídia divulga esse plano secreto e todos os países árabes agora vão pressionar o Sudão para interromper a operação. E milhares de judeus vão ficar presos no Sudão, em campos de refugiados, e outros milhares ainda na Etiópia. E mais uma vez, o sonho que estava tão próximo deles, a casa de Israel, a terra prometida, mais uma vez vai parecer tão distante. Até o ano de 1991, quando o Mossad faz uma das suas maiores operações secretas, a Operação Salomão, onde eles vão resgatar mais de 14.000 Beta Israel em 2 dias. Vai ser um momento emocionante para todos, o cumprimento da profecia e também a reunificação dessas famílias depois de tantos e tantos anos. E nos anos seguintes, mais operações trouxeram ainda mais Beta Israel de volta à sua casa, mas graças às relações Israel-Etiópia, as últimas imigrações já foram feitas de maneira legal e não secretamente. Vejam que emocionante a volta deles a Israel depois de mais de 2.700 anos de exílio. Inclusive, a última operação aconteceu em 2020 e aqui as imagens de dezembro da chegada de 316 novos imigrantes. Hoje em dia vivem aqui 152.000 Beta Israel. Isso representa 1,7% de toda a população. Mas mesmo com toda a alegria de ver eles voltando à sua casa, a gente não pode esquecer o preço que foi pago. 4.000 Beta Israel vão falecer no caminho para Israel e a gente tem que lembrar das conquistas deles, mas também de toda a dificuldade que eles passaram para poder imigrar para Israel. Chegamos agora na cidade de Lod, aqui no centro de Israel, e atrás de mim vocês já conseguem ver um centro e uma sinagoga etíope, e o Rabino Misgavnal, ele vai receber a gente agora e contar um pouco da história da família dele e nos mostrar a sinagoga. Vamos lá! A gente consegue ver a sinalização em hebraico e em Amharic, que é um dos idiomas que eles falam, e a gente está entrando agora na parte central da sinagoga. אני קודם כל יליד אתיופיה. עלינו עם ההורים שלי ב-1987. אנחנו נמצאים פה בבית כנסת היפה ובאמת הגדול בקהילה. אנשים שעשו את זה נתנו הרבה, בתוכם אבא שלי מיסוד הנחת הפינה ועד יום אחרון פלל פה. ואנחנו זכינו מהאנשים האלה גם כן להמשיך את המקום הזה. בעזרת השם, שאנחנו גם כן נזכה לבנים שממשיכי דרך של היהדות, תפילתנו, שבקרוב בימינו עם ישראל יזכה לגאולה שלמה.
כך היה בית כנסת עגול ושפיץ למעלה. זה רעיון שכל התפילות מתרכזות ועולות לשמיים. זה הבית כנסת שהיה באתיופיה. Como toda sinagoga aqui tem o Aron HaKodesh, tem o local onde ficam os pergaminhos, o livro da Torá. E a gente está vendo aqui o que se chama a Parochet, que é essa separação aqui. A gente consegue ver o símbolo das 12 tribos de Israel, lembrando a importância das tribos para a comunidade etíope também. A direção do Aron HaKodesh é sempre para Jerusalém, a mesma direção onde se fazem as principais rezas. E o Rabino agora está abrindo para a gente ele e nos dá a honra de poder olhar o que tem dentro. E dentro de cada uma dessas capas fica uma Torá, que é o que a gente chama em português de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do judaísmo. Os outros também existem, então, aqui dentro da sinagoga, mas não dentro desse mesmo armário. E elas são retiradas todas segundas, quintas e sábados para fazer as leituras, por exemplo, o Bar Mitzvah, e agora eu vou colocar para vocês imagens que foram filmadas antes do começo da pandemia. Ver os Beta Israel de volta na sua casa depois de tanto tempo no exílio e depois de tanta dificuldade é uma alegria que de verdade é difícil de compartilhar com vocês. Mas isso também nos lembra que a história de Israel e a história das tribos de Israel não terminou no passado, e sim, ela continua sendo escrita até os dias de hoje. Espero que tenham gostado do nosso passeio do dia de hoje, conhecer um pouquinho mais sobre o judaísmo etíope e sobre a tribo perdida de Dan. Se vocês querem acompanhar mais do meu dia a dia aqui em Israel, me acompanhem lá no Instagram, Aline Guia em Israel. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo, shalom e até a próxima!